Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? Gente, vou arrumar meu cabelo aqui, pentear meu cabelo, enquanto eu converso com vocês um pouquinho. Tem um assunto muito sério pra falar com vocês. Porém, já tem tempo que era pra mim ter gravado esse vídeo relatando algo muito de Deus que aconteceu na minha vida e eu precisava relatar aqui com vocês. E até então eu não tinha relatado, não tinha falado. Então bora lá. Tô aqui, acabei de tomar banho, tô com muita dor de cabeça, muita dor na lombar, mas em nome de Jesus vai sarar. Até o final desse vídeo, nas costas, até o final desse vídeo, essa dor vai parar em nome de Jesus. Tomei um banho ali, hoje a gente ficou praticamente o dia inteiro sem água. Acontece, ai, deixa eu partir o cabelo aqui, minha cabeça tá doendo. Eu lavei o cabelo pra ver se dá uma refrescada, sabe? Ver se a cabeça melhora. Tá doendo, tá assim, sabe aquele peso? E aí, por mais que tá doendo, meu cabelo ele desembaraça fácil, mas tava embaraçado, eu não consigo lavar o cabelo e não pentear, não tem nem como. Então, bora lá pro assunto de hoje. Gente, eu uso aparelho. Eu uso aparelho desde 2018. Mostrei aí pra vocês. Eu uso aparelho desde 2018. Era de extrema necessidade usar aparelho. Eu não coloquei aparelho só pra... Eu não sei nem se tem gente que faz isso, né? De colocar aparelho nos dentes só pra poder... Como se fosse um acessório. Enfim, eu tinha uma extrema necessidade de usar aparelho. Eu precisava fazer alguns tratamentos. Fiz esses tratamentos, graças a Deus. No ano de 2018, eu trabalhava. Eu ganhava até bem. Deixa eu apertar aqui. E aí, o que acontece? Eu coloquei meu aparelho e de lá pra cá fiz todas as manutenções, né? Quando tava quase terminando de fazer o tratamento, foi quando, ali, um pouquinho depois da pandemia, eu perdi meu emprego. E de lá pra cá foi complicado arrumar outro emprego, muita coisa aconteceu, muita coisa mesmo aconteceu. E foi bem complicado eu arrumar um outro emprego para eu poder continuar fazendo a manutenção. Então eu comecei a fazer sobrancelha, comecei a fazer minhas coisas, sabe? Que eu já fazia, mas aí eu comecei a fazer, assim, isso como o meu trabalho. Eu fazia, mas não era aquela coisa, sabe? Na outra casa que eu morei, antes dessa casa que eu moro, eu até separei um cômodo, fiz bem bonitinho, meu cantinho, então era bem organizadinho. Nessa casa, pra casa que eu vim agora, é uma casa bem pequena. Eu trabalho sim, ainda faço minhas sobrancelhas, mas ainda é meio complicado aqui. Por N razões, mas sim, eu trabalho, faço minhas coisas, faço o que dá pra fazer, corro atrás, porque a gente precisa arcar com as despesas no final do mês. E aí, a gente sempre com o orçamento apertado e eu sem conseguir fazer manutenção. Bom, aí, o que acontece? Períodos, assim, de muita escassez mesmo, tá? Parecia que tudo tava dando errado. Então, eu não conseguia fazer a manutenção, ir todos os meses para fazer manutenção. Se não me engano, eu consegui fazer manutenção uma única vez depois que eu perdi meu emprego, né, que eu trabalhava, que ganhava o salário ali fixo e tal. Aí talvez você pergunta assim, mas por que você não foi trabalhar em outro lugar e tal? Eu até fui chamada, gente, mas por N razões, por coisas familiares, pessoais, eu não consegui ir trabalhar. Eu precisei priorizar família, precisei priorizar outras coisas, por conta que se eu fosse trabalhar, tinha outros lugares que precisavam de mim, certo? Em um próximo vídeo talvez eu conte mais detalhadamente. E aí, o que acontece? Depois que eu perdi meu emprego, logo após a pandemia, gente, até hoje eu não entendo, assim, sabe? Que a pandemia já tem o quê? Nós estamos em 2025, a pandemia foi em 2020, já tem 5 anos, meia década que aconteceu a pandemia. Então, o que acontece? Eu consegui fazer uma manutenção.
no dentista, onde que eu ia, quando você fica muito tempo sem fazer manutenção, você paga um valor a mais. Por exemplo, eu vou dar um exemplo. A manutenção é R$100. Se você ficar muito tempo sem, tipo, 6 meses sem fazer manutenção, quando você voltar, você tem que pagar R$150. Aí depois os outros meses é R$100. E se tiver alguma coisa quebrada, algum, entendeu? Aí você paga sempre a mais. Sempre alguma coisinha a mais lá. Enfim, não sei, não entendo nada disso. E aí, gente, eu tava com um dente quase perdido. Mas a gente cuida, a gente escova, a gente passa o fio dental, a gente organiza o dente direitinho. Não é a mesma coisa do que fazer a manutenção mensal, porque você usa o aparelho, a limpeza dos dentes fica muito limitada, entendeu? Então, é uma coisa que pudesse, eu já teria tirado já. Porque limita demais de você limpar, de organizar seus dentes, entendeu? Então, aconteceu que alguns dentes meus estragou, não sei o quê. E eu assim, eu ficava, gente, será que eu vou perder meus dentes? Será que vai acontecer? Como é que eu vou fazer? E me questionando, será que o que eu preciso fazer? Será que eu tô trabalhando pouco, que eu não tô conseguindo fazer manutenção? E, gente, é caro para cuidar dos dentes. Muito, muito, muito caro. Enfim, resultado, eu meio que abri mão. Falei, seja o que Deus quiser. Aí, recentemente, teve uma ação gigantesca na minha igreja, uma ação solidária. E o engraçado é que ano passado teve também, e eu não sabia que teve dentista. Esse ano, não tá machucado. E aí esse ano, foi agora em julho, veio dentista e tal. Eu falei assim, eu vou, minha irmã que tava fazendo os agendamentos e tal. Falei, põe meu nome, Rigleia, porque eu vou, o nome da minha irmã é Rigleia. Põe meu nome porque eu vou lá. Tô precisando, mesmo. E essa mulher, gente, veio lá de Goiânia. E ela e a outra colega dela, não vou mencionar o nome aqui, porque eu não sei, né, se pode, se não pode, não sei, enfim. Só sei que ela foi meio que um anjo na minha vida, assim, sabe? Através do meu pastor presidente, que faz essa ação solidária gigantesca. Nessa ação solidária teve muitos benefícios. Atendimento médico, atendimento jurídico, escovação de dente de criança. Aí teve cabeleireiro, gente, um monte de coisa. Tudo de beleza, que você pensava fazer sobrancelha, fazer cabelo, fazer maquiagem, fazer unha. Teve muitas coisas. E dentre todos esses benefícios, teve também, né, entrega de mais de 1.500 cestas básicas. E também teve o dentista. E eu fui lá. Quando eu cheguei lá, eu fiquei com vergonha. Falei, gente, como é que eu vou mostrar? Mas a dentista que resolve, né? E aí, quando ela avaliou, que ela olhou tudo direitinho, ela falou, a gente precisa tirar esse aparelho seu o mais urgente possível. E que não sei o que. Aí ela tratou o que dava pra tratar. Ela fez a limpeza nos meus dentes. Cuidou, sabe, direitinho. E foi, assim, uma coisa gigante na minha vida. Eu sei que pra muitas pessoas... É o que? Você vai ficar me olhando? Pra muitas pessoas é muito, muito, muito normal. Talvez nem tem nada no dente, mas você vai lá pra poder fazer a avaliação pra não ter, entendeu? Você cuida pra não ter. E só que a realidade da gente é outra. A minha realidade é outra. E eu não... Gente, é uma outra realidade. Eu imaginava assim, falei, gente, como que eu vou cuidar dos meus dentes? Porque eu não tenho condição de cuidar dos meus dentes. E a gente corre atrás de trabalho, a gente corre atrás das coisas, a gente tenta de todas as maneiras, mas acaba que o orçamento da gente é muito apertado. Eu pago, vou falar aqui nesse vídeo, eu pago R$400 de aluguel. Água aqui em casa às vezes vem 100 e pouco, às vezes chega a R$200 de água. A água tava, eu pago aluguel, né? E a água tava no nome de uma outra pessoa. Eu consegui transferir pro meu nome. Enfim, transferir pro meu nome. E a energia aqui em casa, muito, muito, muito raramente a gente paga menos de R$100. Ou seja, vamos colocar que eu pago
R$ 300 entre água e luz, mais R$ 400 de aluguel, e eu recebo R$ 700 do governo. E aí, o a mais, então, o dinheiro que eu recebo do governo é justamente para pagar essas contas fixas. Aí vem internet, aí vem gás, aí vem a feira, aí vem o remédio que precisa, aí vem... Gente, é muita coisa mesmo. Então, por mais que a gente corre atrás, a gente faz... Gente, eu vendo maquiagem, eu faço sobrancelha aqui em casa, eu faço maquiagem, eu escovo cabelo, eu faço tudo que precisa fazer. Gente, sabe, eu corro atrás, eu corro muito atrás, eu compro coisa mais baratinha pra tentar revender. Houve um tempo que eu tava vendendo pururuca, mas assim, aí eu precisei dar uma parada, porque eu vi que não tava dando aquela, não tava saindo. Não adianta, você gasta óleo, você gasta o gás, você gasta as embalagens, porque eu coloco na embalagem do direitinho, no saquinho transparentinho, eu não vendo no saquinho, enfim, mesmo no saquinho de papel ou saquinho transparente, você gasta pra poder comprar. Enfim, aí eu dei uma parada. Agora mesmo, eu comprei uma máquina. É máquina que fala? Não sei. Pra fazer mini donuts. Eu não ia nem falar isso agora, por enquanto, mas eu já falei. E eu vou gravar muitos vídeos fazendo aqui com vocês, porque eu vou aprender ainda a fazer a massa pra poder fazer os donuts. Vou ter que fazer muito pra aqui pra casa, pra gente mesmo consumir, pra eu aprender a fazer, pra eu poder decorar direitinho. Aí eu já tô até mentalizando aqui de presentear algumas pessoas e anunciar, né, que eu vendo, que eu vou estar fazendo, que a pessoa vai encomendar comigo e tal, entendeu? E aí, e é isso, eu vou sempre fazendo uma coisa e outra coisa, mas o orçamento da gente é sempre muito apertado, muito apertado. Mas, graças a Deus, Deus sempre tem suprido todas as nossas necessidades. Deus sempre tem levantado pessoas, não pessoas só pra abençoar, sabe? Mas pessoas também pra vir, pra comprar na minha mão. Pessoas pra vir, pra fazer sobrancelha comigo, pra comprar maquiagem comigo, entendeu? Deus tem levantado essas pessoas e eu louvo a Deus por isso. É tudo por Ele, por causa dele. Então, na minha realidade, eu não imaginava que eu faria manutenção dos meus dentes tão cedo. E muito menos eu precisei fazer uma restauração, eu tava com dente, gente. Ô, gente, será que eu devo falar isso? Eu não sei nem se pode falar assim nas plataformas, mas eu estava com dente que estava literalmente, não tava perdido, não era dente pra canal, mas tava com uma cárie extremamente profunda, uma cratera mesmo. Aí a doutora foi lá, restaurou, ficou tudo bonitinho, graças a Deus. Isso é maravilhoso. Eu vejo a mão de Deus em cada detalhe das coisas, assim, que eu sou abençoada. Então, eu falei, eu preciso compartilhar. Já tem dias que é pra mim poder ter feito um vídeo falando. Não tenho nenhum registro, assim, do atendimento, nem nada. Mas eu louvo a Deus pela vida dessa dentista, de todos que vieram, né? Eles vieram lá de Goiânia aqui pra Almenara, a distância que é, pra servir, pra serem voluntários, cada um na sua profissão. Essa dentista mesmo que me atendeu, ela nem atua mais como dentista, ela atua mais na área de estética, enfim. E aí, eles vieram dessa distância toda aí pra cuidar da gente aqui, sabe? E foi assim, de Deus. E eu vou ficar fazendo manutenção com eles, né? A cada 2 meses, eles vão estar vindo. Acho que a colega dela que vai vir, porque elas vieram duas, né? Aí a colega dela vai ficar vindo pra atender o pessoal aqui em Almenara a cada 2 meses. Ela falou, ó, vou te priorizar, é pra você vir, pra você fazer essa manutenção, cuidar dos seus dentes e tal. Ela queria tirar meu aparelho, mas por algumas questões não pôde tirar no momento pra poder fazer aquela limpeza, sabe? E deixar meus dentes mais livres pra poder conseguir cuidar também. Porque o aparelho, se ele não fizer manutenção mensalmente, ele mais atrapalha do que ajuda.
ele mais agride do que cuida, entendeu? Então, eu tava nessa situação do aparelho tá mais agredindo meus dentes do que cuidando. Enfim, e aí eu vou ficar cuidando. Se daqui até lá, Deus abençoar, a minha vida financeira mudar daqui até lá, pode ter certeza que eu abro a vaga para outra pessoa que precisa, assim como eu precisei também. Eu libero a vaga, eu falo, Deus abençoe, mas eu pode deixar que eu vou pagar, eu posso pagar, eu vou pagar. Mas se eu não puder, com toda certeza, eu vou estar lá. Daqui, ó, agosto, eles vieram em julho, agosto, setembro. Então, mês que vem, em setembro, eles vão estar aqui. Depois que eu fizer a manutenção lá, eu vou contar pra vocês como que foi, o que que aconteceu e como é que foi. Eu sei que Deus, ele tem um jeito de tratar as coisas. Ele sabe exatamente das nossas necessidades. Depois que eu voltei do atendimento, eu fui conversar com o meu pastor. E, gente, eu chorei horrores no dia. Eu tô aqui quase chorando de novo, novamente. Só de contar o caso, não vou chorar, não. Mas depois que eu voltei, eu parei, fui conversar com o meu pastor. Falei, pastor, tô muito feliz e não sei o quê. E ele conversando comigo, né, também, das necessidades dele também, de estar no dentista também, que ele foi muito abençoado. E eu falando, assim, da minha gratidão em poder estar cuidando dos meus dentes, porque não tava na minha realidade, não era algo que cabia na minha realidade. Pra mim, cuidar dos meus dentes era só se fosse um milagre mesmo. Ou, sei lá, gente, se eu começasse a trabalhar, mesmo se eu começasse a trabalhar, até eu estabilizar minhas coisas, até eu colocar minhas contas tudo em dia, até eu colocar, sabe, porque eu priorizo muito a minha casa, eu priorizo muito que a minha casa esteja abastecida, esteja com as contas pagas, tudo em dia, porque sim, gente, infelizmente eu tô com acho que 2, 3 aluguéis atrasados, mas eu vou dar um jeitinho, vai dar certo, vai dar certo. Enfim, mesmo eu indo trabalhar, mesmo arrumando emprego, ganhando um salário mínimo, até que eu estabilizasse, né? Que eu pagasse todas as contas, que eu colocasse tudo, sabe? Tudo direitinho, que eu me organizasse, e ainda ia demorar um tempo ainda até que eu conseguisse para poder falar assim, agora eu vou cuidar dos meus dentes. Agora eu vou tratar dos meus dentes. E assim, eu louvo a Deus, porque foi uma coisa muito de Deus mesmo, 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 tudo isso que aconteceu. E é isso, eu vou voltar aqui, vou ficar contando. E uma coisa que eu quero dizer pra vocês é que, assim como não estava na minha realidade, eu sei que talvez, é como eu disse, talvez para algumas pessoas é algo comum, é algo corriqueiro acontecer. Eu ir todos os meses no dentista e fazer aquela manutenção, ou sei lá, ir lá só pra ver, só pra avaliar. Talvez não precisa nem fazer nada, mas vai lá só pra avaliar, só pra não precisar, entendeu? Mas para outras pessoas a realidade é totalmente diferente. A realidade é outra, é outra, é outra. Então eu louvo a Deus, porque Deus, ele sabe fazer, ele sabe de tudo e ele coloca as coisas, ele une pessoas com propósito. Ninguém passa pela vida de ninguém aleatório, não. Ninguém passa pela vida de ninguém, sabe, por um acaso, sabe? E uma coisa que eu quero falar da minha igreja também é que eu amo a minha igreja, eu amo o jeito que a minha igreja cuida das pessoas, sabe? Me lembra muito a igreja primitiva, que olhava e cuidava das pessoas mais vulneráveis. Eram as viúvas, os pobres e as viúvas, era o povo que eles cuidavam, que eles abraçavam. Quem tinha mais doava para poder cuidar, para amparar essas pessoas, né? E a minha igreja, ela faz isso, ela faz. E eu louvo a Deus porque a minha igreja se chama Nossa Missão. Tem a nossa missão aqui em Almenara, tem a nossa missão em Goiânia e tem
também a nossa missão Atlanta, presidida pelo meu pastor, né, pastor Renato Silver. E aqui nós temos os pastores, né, locais daqui de Almenara e tem os de Goiânia, enfim, é assim que funciona. Então, a minha igreja, ela age dessa forma. E eu defendo muito a minha igreja quando alguém fala, que não sei o que, faz isso pra aparecer. Oi, gente, como que você corre atrás pra fazer uma ação gigantesca que vai abençoar? Gente, eu vou colocar que foram... Gente, foi muita gente que foi abençoada, não vou nem colocar em números, não. Só de cestas básicas entregues no mês passado, foram mais de 1.500 cestas básicas. Então, é muita gente sendo abençoada. Por exemplo, cesta básica, para muitas pessoas, o arroz e o feijão não falta em casa. É coisa que, quando a pessoa vai fazer a feira de novo, ainda tem, né? A pessoa entende que a feira acabou, é quando acaba a mistura, quando acaba as merendas e tal. Mas você olha lá, tem arroz, tem feijão, tem macarrão, tem tudo lá ainda. Mas para outras pessoas a realidade já não é essa. Para outras pessoas a feira quando acaba mesmo, acaba tudo. Não fica nem farinha para comer, entendeu? Então são realidades diferentes. E a minha igreja cuida. Agora mesmo recentemente, a minha igreja construiu uma casa para uma família necessitada. Gente, isso é algo assim que é muito inspirador. Eu tenho orgulho de dizer que eu faço parte da nossa missão. Eu tenho orgulho de dizer que eu faço parte da igreja a qual eu faço parte. E eu tenho, assim, sabe, os meus líderes são minhas inspirações. São as pessoas que eu olho assim e falo assim, um dia eu vou ser grande. Não por inveja, meu Deus do céu, como é que eu vou dizer isso? Eles me inspiram a fazer o bem também com as pessoas, me inspiram a fazer, a ser com as pessoas como eles são comigo, como eles são com as pessoas também. O cuidado que tem com as pessoas, sabe? A entrega que eles têm, a forma como eles cuidam, principalmente das pessoas mais vulneráveis. Isso é muito inspirador, glória a Deus por isso. E é isso, gente, e eu fui contemplada em ser abençoada de poder cuidar dos meus dentes, de poder fazer essa manutenção. Eu não sei quantas pessoas vão ver esse vídeo, talvez 10 pessoas vejam esse vídeo e sejam inspiradas. Uma coisa que eu quero dizer pra você é que Jesus, ele sabe de todas as coisas. Ele sabe o momento certo de fazer as coisas pra você, o momento certo de te abençoar, o momento certo de atender às suas petições. Ele sabe de todas as coisas. Talvez você esteja num momento assim que você acha que é o fim, um momento que você acha assim que, não, isso aqui agora é o ponto final. Com Jesus não é assim que funciona. Com Jesus ele faz a gente andar sobre as águas. Com Jesus ele faz morto ressuscitar. Com Jesus ele cura, ele ressuscita, enfim, ele expulsa demônios, enfim. O nome de Jesus é poderoso. Então, se a gente confia que Jesus ele pode. E uma coisa que eu aprendo muito na caminhada de Jesus aqui na Terra é que não sou teóloga e não sou a expert em Bíblia. Leio, estudo, mas eu não sou a expert. Mas em tudo que eu já li quando se trata de Jesus, em momento nenhum alguém foi curado porque Jesus chegou e falou, eu vou te curar, não. E muitas das vezes Jesus perguntou, o que você quer que eu faça por você? Quando a mulher do fluxo de sangue toca na orla das vestes de Jesus, ele vira e fala pra ela, foi a sua fé que te salvou, que te curou. Foi a sua fé que te curou. Vai em paz, sua fé te salvou, sua fé te curou. Entendeu? Perdoados estão os seus pecados. Então, é a nossa fé em Jesus Cristo que move o milagre que ele tem para nossa vida. Então eu precisava contar isso daqui, eu precisava mesmo contar isso daqui. E eu quero dizer para você que espera e confia. Espera, acalma o teu coração, descansa em Jesus Cristo, porque ele sabe todas as coisas, ele
sempre tem o melhor para você. Ele sempre vai ter o melhor para a sua vida, para a sua casa, para a sua família. E é isso, gente. É isso que eu tinha pra contar aqui. Eu vou finalizar o vídeo, porque senão vai ficar muito grande. Então é isso, ó. Não esquece sempre de avaliar. Avalie o vídeo. Comenta aqui embaixo se você já viveu uma experiência dessa com Jesus. Compartilha esse vídeo lá no grupo da família. Manda o link lá no grupo da família. Compartilha. E outra coisa muito importante, se inscreve, porque você vai ver muitos testemunhos sendo contados aqui através da minha vida. Sim, eu vou contar muitos testemunhos. E um dia, eu quero deixar isso registrado aqui, um dia, quando eu... Hoje eu já faço, tá? Eu já ajudo, sim, sempre que eu posso, com toda certeza. Nem que seja com R$5, mas eu ajudo. Outro dia uma irmã lá da igreja precisou de um gás de cozinha. E ela tem umas crianças pequenininhas. E assim, a nossa pastora pediu no grupo e tal, e cada um, tanto a pastora quanto as demais irmãs, cada um deu, uns deu R$2, outros deu 10, outros deu 5. E eu fui lá e eu ajudei com R$5. Não tô contando isso porque, tô expondo. Não, gente, é porque é necessário que, sim, se eu tenho e dá pra dividir, eu vou dividir com toda certeza, eu já faço isso. Mas o que eu quero dizer assim, e aí a irmã, graças a Deus, comprou o gás dela, deu tudo certo. E aí o que eu quero dizer com isso? Quando Deus me der a oportunidade de eu ter mais condições, de eu poder ajudar, de fato, pode ter certeza que eu vou ajudar. Se Deus me der condições de poder abençoar famílias, de poder abençoar casas, sei lá, hoje eu não tenho minha casa própria, pago aluguel, a casa que eu moro não é uma das melhores, depois eu faço um tour aqui, eu acho que já tem tour aqui já, não é uma das melhores. O teto aqui do meu quarto tem parte que tem um forro, tem parte que não tem, então é bem complicado. Aqui no meu quarto é cheio de goteira, a casa é pequenininha, enfim, tem um monte de probleminha aqui, mas não é sobre o lugar, é sobre a gente, a bênção está sobre mim. Mas enfim, hoje eu não tenho minha casa própria, eu passo sim minhas dificuldades aqui, mas se um dia Deus me der a condição de poder abençoar famílias, principalmente mulheres que passam pelas mesmas coisas que eu passo, eu que sou mãe solo, né, tenho que arcar com praticamente tudo sozinha, é pesado, sim, é muito pesado. Se um dia Deus me abençoar de eu ter condição, pode ter certeza que eu vou... Uma das primeiras coisas que eu quero fazer é presentear casas. Porque eu acho que não tem... Gente, eu acho que não tem coisa melhor do que tirar uma família do aluguel. Eu acho que não tem coisa melhor assim, sabe? Não tem sonho mais profundo, assim, sabe? Não tem sonho mais, sei lá, realizador do que a pessoa ter sua casa própria. E é isso, gente. Eu finalizar o vídeo, porque senão fica grande demais, ó. Beijo enorme. Nossa, minha boca tá machucada. Tá muito grande. Tá com... Ó. Misericórdia. Beijo enorme. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau.